Olá irmãos, a paz de Yahusha. No vídeo de hoje falaremos sobre 3 temas essenciais para a verdadeira igreja de Yahusha. Tema 1: Educação. Ao tratar as pessoas, irmãos, devemos saber tratar a todos com educação. Ao chegar em um irmão, cumprimente com a paz de Yahusha. Dê bom dia ou boa noite, pois muitos já chegam despejando fardo sem nem se preocupar em saber como o irmão está. Então amor também é saber se colocar no lugar do próximo para que um ajude o outro a carregar ambos os fardos, pois devemos lembrar que as pessoas não são descartáveis para apenas dizermos nossos problemas e jogarmos fora. Há irmãos que apenas contam os problemas, mas não querem ouvir conselho. Não querem mudança e ficam acomodados onde estão. Então devemos ter em mente, se vamos nos aconselhar com alguém que vive a vontade de Yahweh e busca transmitir aquilo que Yahusha ensinou, então devemos ouvir mesmo que as palavras não agradem nosso próprio coração, pois Yahusha não falava aquilo que agradava às pessoas, mas sim aquilo que elas precisavam ouvir. Então busque aprender a ouvir para praticar, pois se apenas despejar problema, como aprenderá a viver como Yahusha? Por outro lado, ao cumprimentar uma pessoa que não é da mesma fé, devemos tratar da melhor forma, assim como diz em Mateus capítulo 5 versículos do 46 ao 48. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Yahusha fala: sejam perfeitos e se amar somente aqueles que te amam. O que fazem de diferente? Então devemos tratar com respeito, amor e educação os que não são irmãos na fé, pois é através da sua forma de tratar as pessoas que elas notarão a quem você segue, pois quem segue a Yahusha vive como ele ensinou, e isso é ser sal na terra e transparecer a luz de Yahusha para aqueles que vivem nas trevas. Tema 2: Medo da morte e maus pensamentos. Muitas pessoas têm medo das grandes tribulação e de sofrerem, mas saibam que será necessário que alguns percam a vida na grande tribulação para que se tornem santos e que gere neles perseverança. Por isso não devemos temer a morte. Ouçam Apocalipse capítulo 2 versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O pior é que muitos, por medo da morte, esquecem do amor de Yahweh, e isso é perigoso, pois muitos podem acabar se rendendo ao anti-messias por medo. Por isso devemos estar firmados no amor que temos pelo Pai Celestial, e aqui haverá pessoas que serão protegidas. Haverá pessoas que nada vai feri-las, então não tenham medo, pois quem perder a vida por amor a Yahweh não vai nem perceber que em um piscar de olhos estará ao lado de Yahusha sem nenhuma dor, apenas amor e aquela paz inigualável. Sabendo disso, não permitam que os demônios manipulem a mente de vocês, pois na geração atual há muitos com pensamentos de tirar a própria vida, e se fizerem isso estarão dando aos demônios tudo o que eles querem, pois sabem que se fizerem uma pessoa tirar a própria vida, ela tem a chance de ser destruída. Ouçam 1 Coríntios capítulo 3 versículos do 16 ao 17. Vocês não sabem que são o santuário de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Yahweh, Yahweh o destruirá. Pois o santuário de Yahweh, que são vocês, é sagrado, então não vale a pena tentar sorte tirando a própria vida. Já pensou o quanto nossos irmãos do passado suportaram e ainda assim buscaram forças em Yahweh para resistir até o fim e não tiraram a própria vida? Até mesmo os profetas pediram a própria morte por se ver sem saída, mas Yahweh não tirou a vida deles, pois queria usá-los para seu propósito e dar-lhes a vida eterna cheia de amor. Então, irmãos, jamais permitam que esses pensamentos atormente a vossa mente. Por isso ouça Filipenses capítulo 4 versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não se conformem com pensamentos de tirar a própria vida, pois isso não vem de vocês, isso vem dos demônios. Então resistam e peçam forças a Yahweh, pois essa perseverança por amor a Yahweh é que fará você chegar lá ao lado dele e sentir a paz que tanto desejou.
Tema 3: levar à luz as ovelhas através da conduta, sabendo que devemos tratar bem a todos e que devemos encorajar as pessoas a buscar ao Pai por amor, sendo perseverantes e desapegar das coisas do mundo para buscar o verdadeiro tesouro imperecível, principalmente no tempo em que vivemos, onde as pessoas estão falsas, materialistas e obcecadas em mostrar seu valor, mas esquecem que não temos valor. Que nosso maior ato de justiça é como trapos imundos para o Pai e que nada podemos sem Ele, pois para tudo precisamos dele. Por isso que achamos várias ovelhas confusas, perdidas nos próprios pensamentos e nas oscilações dos vários conhecimentos que elas absorvem dos falsos mestres, mas poucos mostram para elas a direção para sair dos apriscos. As pessoas querem ser tanto estrelas que esquecem de serem servos. Esquecem desse versículo. Filipenses capítulo 2 versículo 3: Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Devemos ter em mente também que o mundo ensina a ser cada um por si com seus problemas, mas a verdadeira igreja de Yahushua se preocupa e ajuda seu próximo. Ajuda os irmãos que estão sendo ceifeiros trabalhando para Yahweh. Por isso é necessário que a sua atitude seja de alguém que vive como Yahushua, pois o corpo obedece ao cabeça, a noiva fiel vive como o noivo a ordenou. Então não podemos viver como o mundo, mas sim como os discípulos aprenderam e viver dessa forma. Mateus capítulo 5 versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas, sim, num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Sabendo disso, a forma que você fala, a forma que você anda, a forma que você se expressa na conduta é observada por todos à sua volta. Então é necessário vigilância para que através do nosso viver possamos demonstrar às pessoas o Evangelho na conduta, pois nada vale leituras e estudos bíblicos se não mostram aos irmãos como caminhar. Romanos capítulo 10 versículo 14 ao 15: Como, pois, clamarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Para finalizar, irmãos, devemos ser consistentes em tudo que falar. Mateus capítulo 5 versículo 37: Seja o seu, sim, sim, e o seu, não, não, o que passar disso vem do maligno. O seu falar seja temperado e esperançoso. Quem vier até você com sede do Evangelho, mostre que Yahweh não é arrebatamento, mas sim vida eterna, que não servimos esperando ou buscando arrebatamento ou cargos no céu, que não fazemos parte desses que gostam de viver na bagunça mesmo sabendo a verdade. Então é necessário acolher as ovelhas perdidas e tomar cuidado com aqueles que se dizem irmãos mas vivem em brigas, pois se Satanás fez até os apóstolos discutirem, eles que viviam com Yahushua, imagina o que ele faz com um povo que se diz saber a verdade mas não praticam nada, pois muitos se dizem irmãos e envenenam a mente das ovelhas de conhecimentos desnecessários. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E por fim, tudo façam por amor a Yahweh. Se ele direciona alguém até você, trate com todo amor. Se é para aconselhar alguém, aconselhe como Yahushua faria, tudo para o louvor de Yahweh.